TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, o programa Enfoque Espírita entrando em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos, tá certo? Lembrando que a exibição do programa é aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos o e-mail. Só vocês quiserem falar conosco, trazendo perguntas, sugestões e também reclamações para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e também pelo Instagram, também TV Correio da Manhã. Lembrando que toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis, é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, aqui do interior, né? Como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação com notícias, variedades e também religião, tá certo? Então passemos então a nossa leitura, né? Que é Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 116. Tema: na execução do melhor. Abre aspas. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo. Vamos encontrar na Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Emmanuel descreve da seguinte forma: desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se-nos arremessados a vínculos outros, compelindo-os a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se
no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos sensibilizados os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo, esse é o Paulo de Tarso, é uma advertência ao otimismo e à serenidade, seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados. Consideremo-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e a boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Veja só, na execução do melhor. É lógico que todos nós temos exatamente o quê? Nós temos compromissos com a família, com a nossa manutenção. É claro e é óbvio que precisamos trabalhar para auferirmos, ao final do mês, né, o salário para que venhamos a manter a nossa vida. Depois vem o casamento, filhos e assim por diante. E aí, Paulo nos estimula à caridade. Simplesmente caridade. Só porque você casou e constituiu família, trabalha, você não pode fazer a caridade? Pode. Na realidade, nós vemos o seguinte, que o trabalho nada mais é que uma terapia ocupacional. E ali, no seu trabalho, você já pode estar fazendo e agindo com as suas decisões para o bem, de auxiliar os outros que às vezes estão um pouco embaraçados. Por que não? Isso é ajuda, isso nos faz crescer, não superior ao próximo, mas mostramos que nós não estamos ali para competir com o trabalho do outro, e sim a ajudar a melhorar aquela empresa. Não só também nos outros lugares. Vamos supor que você esteja fazendo faculdade ou qualquer outro curso. Se você não sabe, pergunte. O professor está ali para justamente te auxiliar. Mas você tem que fazer a sua parte também, de pesquisar. Hoje nós temos uma infinidade de bibliotecas. Na própria internet, você joga lá o nome, aquilo vem exatamente sinônimos, antônimos, e dizendo o que aquela palavra significa. Isso é trabalho, gente. Isso é terapia ocupacional, porque você está adquirindo o quê? Você está adquirindo conhecimento. E o que tem isso com a religião espírita? Que é exatamente a doutrina nos pede. Nós temos que evoluir em conhecimento e moralidade. São duas coisas principais que temos que evoluir. Sim,
Para nós irmos para o patamar número 2, nós temos que fazer um alicerce de conhecimento e moralidade firmes para que depois dali venhamos a galgar outros degraus para evoluirmos espiritualmente e também como ser humano encarnado. Porque do outro lado, nós aprendemos e vamos colocar em prática quando encarnamos. Se encarnamos, é porque ainda temos muitas coisas a aprender, retificar os nossos erros do passado, não acumular inimigos, porque nós os temos, claro, não é? E aí nós vemos como é importante o convívio onde quer que você esteja. Você entra em algum lugar, cumprimente a todos. Se alguém não te responder, não tem problema, mas pelo menos você fez a sua parte, mostrando a sua educação, cumprimentando a todos. Tá certo? Cada um tem os seus problemas. Se não respondeu, é porque não quis ou não conhece muitas vezes a educação. Tem uma terceira parte. Se você está num consultório médico, você está com dor, às vezes você nem ouviu aquele que entrou cumprimentar, não é? Tá certo? Então, nós vemos aqui que companheiros se afastam totalmente. Porque eu preciso trabalhar para trazer conforto para a minha família, não é? Os alimentos. Mas será que não vai ter uma hora em que você, dentro da sua casa, não possa ajudar a sua esposa? Aos seus filhos lá que estão estudando e perguntam: papai ou mamãe, o que quer dizer isso? Como é que é isso? Eu não estou compreendendo essa lição. Olha aí, você está trabalhando. E aí as pessoas tomam destaque no mundo. Então, só porque fulano é uma pessoa tal de destaque, não se misturam com outras que anteriormente já estavam. Mas acontece com o ser humano, não é? Os compromissos familiares. É lógico que nós devemos dar todo o apoio à família, sem situação nenhuma. Primeiro a família, depois seu trabalho para a manutenção, conhecimento, moralidade. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Os seus pensamentos todos vão ficar mais claros. Porque, entre aspas, você está de bem com a vida. Você tem uma esposa ou um marido, filhos, você tem um emprego, você estuda. As pessoas da sua família também estudam. E aí vem o principal. Se nós temos isso e for nos dado essa possibilidade, por que não fazermos um pouco para aquele que não conseguiu? Claro. Eu vejo pela internet, né, as pessoas mostrando lá, alguém vai colocar um telhado, outros pessoas amigas que estão perto vão lá e ajudam. Gente, isso é maravilhoso. Está com problema no calçamento, as pessoas se cotizam, vão lá, acertam da melhor forma possível, sabe? Porque a prefeitura não fez. Tá bem, não fez. Por que não despender um tempo para ajudar também? Porque muitas vezes as obras, dependendo da cidade, é enorme.
Tem muitas coisas a serem feitas. Por que não ajudar um pouco? Né? Basta querer. E aí, vemos uma série de situações que quando as pessoas vão para determinados locais ou mudam de cidade, né? Dependendo do trabalho da pessoa, encontrou um emprego em outra cidade, por que não? Leva para lá o seu conhecimento, as suas amizades, aqueles que estão lá perto, seus vizinhos, nada melhor do que um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite. Isso é educação, gente. Ah, você não gosta da pessoa. Tá bem, então não chegue perto, tá bem. Vai lá, corte a grama, depois limpa, sem problema nenhum. Aí o outro está lá tentando cortar, você empresta a sua máquina para isso aqui, você quer, é mais rápido. E aí começa todo o envolvimento de vizinhos, sem um querer ultrapassar o campo do outro. Não, de forma nenhuma, tá bem? Então, nós vemos aqui que todos nós somos chamados para o trabalho. E através desses trabalhos, né, e que muitas vezes são irmãos necessitados, pessoas que não conseguiram situações melhores, precisam de ajuda. Arranje 1 quilo disso, 1 quilo daquilo e vai lá. Verifique o estado daquela família. Naturalmente, você muitas vezes tem uma roupa que você não usa mais. E você pergunte, olha, eu tenho isso aqui, serve para você? Sem constrangimento. Claro. Porque às vezes as pessoas dizem, você está me dando coisa usada. Sim, estou dando coisa, mas está limpo, está em perfeito estado. A pessoa aceita se quiser, não é impondo, tá certo? E aí nós vemos que estimulamos outras pessoas à caridade. A Bíblia diz, fé, esperança e caridade. Qual é a maior delas? A própria Bíblia nos diz a caridade. Não é? A caridade, gente, ela nos ajuda a nos elevarmos espiritualmente. Porque se você faz a caridade, o outro vê você fazer. Ele pode ter bons pensamentos para você, pode não ter. Mas o importante é que você fez, não importa o que o outro pense. Aí falou assim, o que você faz? Não, eu levo pessoas lá necessitadas lá. Se você puder ajudar, ou você quiser ir verificar o que eu faço e tentar nos ajudar, ótimo. E você leva a pessoa. Não é? Então a gente vê que tem muitas situações positivas que podemos fazer para o bem de todos. E aí nós temos também um apoio recíproco. Faça aos outros o que lhe gostaria que os outros lhe fizessem. Claro, não é que você vai querer que a outra pessoa que mal tem para ela, vai te dar 1 quilo de açúcar. Não, fique para você. Mas você tem a espiritualidade superior que vem nos ajudar a melhorar o nosso palavreado com essas pessoas. Não ser arrogante. Você está aqui e a pessoa está mais abaixo. Não. Todos nós somos filhos de Deus, tá certo?
E assim é mais ou menos o que Emmanuel diria para todos, tá certo? Mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. Programas anteriores nós trouxemos aqui Dona Elzielen Carvalho, não é? Ela é doutora em psicologia clínica e comportamental e mediadora de conflitos. E eu estou com um trabalho dela aqui de doutorado, tá certo? E que nos remete especificamente a conflitos. Ela é uma mediadora de conflitos. E ela diz o seguinte: o ser humano é um ser social por natureza, claro, havendo a necessidade de se relacionar com o outro e de manter vínculos passageiros ou duradouros, além de preservar a própria vida. É exatamente o que nós falamos hoje na execução do melhor, não é? E aqui ela nos mostra que em todos os lugares existem conflitos comportamentais. Às vezes a pessoa teve uma má noite, levanta, sabe, não sabe, todos espavorido e tudo mais. E aí são situações negativas. E que onde há pessoas, há conflito. Porém, na nova teoria do conflito, ele não precisa ser necessariamente negativo. Olha que interessante. Podendo representar uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Isso eu achei sensacional. Sabe? Como é que diz assim? Representar uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Claro. Porque se você já levantou com certas situações negativas, vá, toma um banho, cante uma música. Por quê? Quem canta seus males espanta. Aí o que acontece na sua cabeça? Existem duas coisas que acontecem. Uma você pensa na letra e a outra você pensa na música. Pergunto, seu problema foi resolvido? Não. Mas a sua mente criou um espaço de tempo para lembrar da letra e da música. Nesse instante, esse conflito que ao acordar você estava, começa a diminuir de intensidade. Então nós vemos que o pensar corretamente nos auxiliam em muito nessa situação. E nós podemos ser mediadores de nós mesmos. Claro. Olha lá. A oralidade. Você começa a falar, recitar um poema que você sabe. Pronto. Você já criou um espaço de tempo
em que você estava, entre aspas, não muito bem, colocando uma coisa boa para dentro da sua mente. A informalidade, a autonomia da sua vontade para que aquilo venha a acontecer, quer dizer, o cantar, a busca do consenso. Por que eu estou assim? Por que eu estou daquele jeito? Eu tive pesadelos à noite. Muito bem. Mude o seu comportamento, porque agora você não está mais sonhando. Você está na vida acordado. Só porque você está assim, vai tratar mal os seus familiares? De forma nenhuma. Não deve. Não deve mesmo. Né? É a busca do consenso. Espera aí. O negócio foi comigo. O que a minha esposa e meus filhos têm a ver com isso? Não. Eu é que tenho que me mudar. Né? Decisão informada. Essa decisão informada é a decisão de falar assim, não, eu vou cantar e vou modificar. Porque outras vezes já me aconteceu isso e funcionou. Pronto. Olha aí. Competência. Você é um ser humano inteligente. Sendo inteligente, né, você pode usar de meios para que você possa sair dessas situações em que ocorreram com você, ou à noite ou de dia. Porque às vezes você pode estar dirigindo, vem um camarada querendo passar à sua frente, não tendo lugar, começa a falar impropérios para você. Você vai devolver? Não. Não, pode deixar, passe à minha frente, não tem problema nenhum. Sabe? Não se envolva negativamente com o que os outros querem que você fique. Não. Né? Nós temos a autonomia e o respeito ao próximo. Se tiver a possibilidade, deixe ele com o carro passar na sua frente. Às vezes ele precisa entrar, não tinha lugar, ou parar mais à frente do lado aonde que você está, deixa ele. Você está um pouquinho adiantado para chegar ao seu destino, por que não? Sabe? Tá certo? E respeito à ordem pública e às leis vigentes. Lógico. Existem leis que, primeiro as leis de Deus, nós devemos saber o que é certo e o que é errado. Depois, ter respeito às leis do país onde você mora. Da cidade, sem problema nenhum. Tá certo? Vamos lá. Ter boa fé. Isso é importantíssimo. Como nós vamos colocar boa fé? Sim, foi boa fé você ter permitido aquele outro que estava querendo passar à sua frente o lugar para ele. Você agiu de boa fé, claro, não tem a menor dúvida. Se você está na escola ou lá no seu trabalho, o companheiro fala assim, olha, eu esqueci isso aqui, você pode me lembrar? Olha, é assim, já sei. Então, eu faço assim, 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 pronto. Porque a mente humana, gente, ela é falha. Nós falhamos. Porque muitas vezes fazemos as coisas automaticamente. E de repente você utiliza, faz alguma coisa lá, como na parte técnica, né, que existem milhares de botões que você tem que ajustar, brilho, audição, etc., longevidade. Então a gente vê que às vezes você passou um pouquinho do ponto, você vai lá e
resolve. Então, é a boa-fé para com você. E também nos conflitos, claro. Os conflitos é um procedimento voluntário, aliando ao princípio da autonomia da vontade das partes. Antes de você ir lá fazer um procedimento voluntário, assim, posso lhe ajudar? O que está lhe faltando? De repente, o que você está precisando, eu posso lhe ajudar, se você permitir, lógico, né? Isso é boas maneiras de chegar ao próximo que está com problemas, não é? E aí você começa prevendo aí a mediação, né? E a solução do conflito que aquela pessoa esteja. Ou não. Aí você sabe, você já fez isso? Ah, já fiz e não deu certo. Então vamos para uma outra situação. Então a gente vê que quando nós informamos uma decisão, permite que a outra pessoa tome ciência do procedimento. Ah, como é que eu faço isso? Você está falando para mim fazer isso. Como é que eu faço? Porque às vezes a outra pessoa não sabe fazer. Claro. Tá? E aí você mostra as etapas, as regras, né? A conduta. De repente você está lá no consultório, um exemplo, e você está passando mal. E a pessoa, não é a sua vez, você diz assim, olha, dá licença que eu estou passando mal, e entra na frente da outra pessoa. Aí a secretária tem que ter todo um procedimento, né, para que não haja maiores conflitos com aquela pessoa que tomou aquela decisão, junto com a outra que seria a vez dela. Tem que perguntar se ela permite, olha, ela está passando mal, você permite que ela entre na sua frente? Não é? Isso tudo vagarosamente, sem agressão nenhuma. Né? E a validação dizem respeito às partes. O que quer dizer isso? Ah, eu aceito a sua ajuda. Pronto. E você está lá e mostra tudo isso aí, né? Porque o mediador está ali para facilitar a comunicação e colocar ordem, claro. No caso lá do consultório médico, a enfermeira tem que colocar a ordem, cada um na sua hora de chegada ou de acordo com a hora marcada. O seu papel é facilitar o entendimento entre as pessoas com necessidades diferentes, claro, é o que nós acabamos de dizer, mas que estão envolvidos em uma mesma questão, que é, no caso do consultório médico, a doença, não é isso? Então nós vemos como é importante o conhecimento. Olha aí, é a relação conhecimento, moralidade com a doutrina espírita. E vemos como isso deve fazer para que possamos, da melhor forma, mostrar a todos que soluções existem para tudo. Menos a agressão, principalmente a verbal. Não é? Olha lá, ó, o mediador é aquele que conduz o procedimento de comunicação entre as partes, não é? E que às vezes entra 2 até 3 pessoas ou 4, né? Dependendo. Que
porque às vezes a pessoa que está doente foi com acompanhante, a outra pessoa que seria a vez também está com acompanhante, aí já são 4, mais o médico e mais a enfermeira. Olha a confusão já feita, mas com responsabilidade e com educação, tudo se resolve, tá certo? Então, nesses casos, nós temos que ter o entendimento e o consenso. Você facilita a resolução do conflito. E também o conhecimento técnico de como e de habilidade, como se tratar, o gerenciamento eficaz desses conflitos. Que às vezes há. Porque às vezes a secretária também não está nos seus dias bons. E aí começa toda uma situação de difícil, mas que tudo pode se resolver com tranquilidade. Porque, na realidade, essa comunicação deve acontecer, né? Envolvimento positivo entre as partes. E aquele que designa isso ou aquilo é o mediador, e ele tem que ter conhecimento dessas informações pertinentes às emoções, sentimentos, a necessidade daquele que ali está, assim, e que facilita rapidamente identificar o comportamento para se desenrolar uma sessão de mediação. Quando há conflito, quando não há, segue normalmente, tá certo? Então a gente vê que todos nós, as nossas necessidades fisiológicas, lógico, né? De manter-se vivo, respirar, comer, descansar, beber, dormir, ter relações sexuais, outras situações também. Então nós vemos que o ser é biológico e nós temos necessidades. Mas às vezes nós temos necessidades exageradas, que eu considero como ansiedade. Isso é uma situação muito delicada, porque nós vemos aí que a pessoa está incomodada em decorrência de uma necessidade premente daquilo que quer ir ao médico. Vamos voltar novamente ao exemplo do médico, não é? E lá os horários têm que ser flexíveis. Mostra um determinado horário para atendimento daquela, mas os anteriores passaram um pouquinho da hora e você fica ansioso porque não lhe chama. Aí entra a paciência, né? Que muitas vezes a gente não tem, porque às vezes a gente está doente e quer ir para casa, né? A gente vê uma série de situações que nos impelem também a determinadas necessidades. E assim nós temos exatamente o auxílio da doutrina. Exato, nós temos o auxílio da doutrina, que lá na pergunta, na segunda parte do capítulo 9, da intervenção dos espíritos, nos mostra como nós devemos agir. Como devemos agir e nos mostra como nós podemos agir sem agredir a ninguém.
porque a espiritualidade superior está conosco, sabe exatamente do que você precisa naquela hora. E aí ela te envolve com energias positivas para que você possa relaxar até chegar o seu momento de atendimento. Tá certo? E aí nós vemos que a intervenção dos espíritos sempre estão nos envolvendo positivamente. Tá certo? Ok? Então, já fizeram a comunicação que nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente, né, sobre a intervenção dos espíritos através de um programa de doutorado de nossa amiga Elze Ellen Loureiro de Carvalho. Ela é doutora em... Eu tenho que ler, desculpe, psicologia clínica e comportamental e mediadora de conflitos. E aí ela tem exatamente, não só ela, todos os outros também, psicólogos, e tem a intervenção da espiritualidade. E nós estamos lá na segunda parte, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 9, pergunta 509, que diz o seguinte: quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Né? A resposta é a seguinte: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Isso quer dizer o seguinte: cada um está no seu grau evolutivo que lhe é próprio. Claro. No caso de nossa irmã Elze Ellen, ela está num patamar e a espiritualidade é compatível e superior ao conhecimento dela para auxiliá-la da melhor forma para o seu trabalho, que é mediadora comportamental, né, de conflitos. Vamos lá. Isso é o caso dela. Mas aqui, todo ser humano tem um anjo da guarda, ou mentor espiritual, ou guia, ou um anjo, não importa o nome. Sempre superior ao seu conhecimento. Tá? Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Claro. Agora, importante, o progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Quem é o espírito protegido? O indivíduo que ali está encarnado. Não é? Muitos chamam também de espírito familiar, claro. Porque ele, sendo superior, ele muitas vezes chama
o seu protegido: olha, filho, toma cuidado. Esse não é o caminho certo. Ele nunca, aliás, eu nunca vi um espírito dizer: vai por esse caminho que vai dar tudo certo. Não. E se não der certo, porque o livre-arbítrio daquele protegido, ele usou mal. Aí o espírito diz assim, encarnado, diz assim: você falou que ia dar certo. Não, mas ele esquece que usou o livre-arbítrio indevidamente. Aí não deu certo. Mas geralmente a espiritualidade sempre diz: olha, observe as situações e tome a sua decisão. A sua decisão que você tomar, eu lhe ajudo. Desde que seja uma solução correta para o assunto. Claro, na mediação de conflitos, você vai chegar lá e começar a esbofetear todo mundo? Não. Se você é um mediador de conflito, você vai chegar lá: vamos com calma, vamos resolver, separar as partes. Não é? Desde que também não venha agressão em cima de você. Não é? Tá certo? Vamos lá. Tem outra resposta. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realiza, com o auxílio que dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. A mãe, não é? Tem um bebê, seu filho lá, ela tem que velar por aquele ser humano, não é? E aí, se velar corretamente, ensinar corretamente as virtudes, as coisas boas, é lógico que o espírito protetor dessa mãe, junto com o espírito protetor da criança, vão evoluir todos. Ah, sim. Todos evoluem através do trabalho. Tudo é contado a nosso favor para o nosso trabalho. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então, nós vemos, gente, que é isso aí. Deus nunca exige mais daquele espírito que ele não tem condições de. Sim, nós vemos isso aí aos montes. Não consigo. Só porque você não consegue, vai perder tudo? Não. Não, calma, nós vamos conseguir. Você está lá fazendo uma prova para ir concorrer a um emprego? Lógico, vai lá. Não tem esse emprego, mas tem outro, você aceita? Pronto. Houve mediação do espírito protetor para com aquele necessitado do emprego. Claro. E nós vemos aí que nada termina. Tudo se transforma em coisas boas, desde que você esteja aberto a situações positivas para que você venha a se melhorar como ser humano. Claro, gente. A espiritualidade quer que você fique bem. Não importa se é aqui ou ali, mas que você esteja sempre predisposto a fazer o bem. Não somente a si mesmo, mas também a outros, caso você venha a ser solicitado. Claro, você não vai chegar lá e dizer assim: olha, eu quero resolver, sou mediador. Não. E se as pessoas não quiserem?
livre-arbítrio delas. Você deve ter calma antes de entrar em qualquer mediação. E a espiritualidade tem calma com a gente, porque muitas vezes nós entramos, como se diz o ditado, os pés pelas mãos, não é? Calma, tenha calma, respira e verifica da melhor forma o que pode vir a ser o melhor para todos, o ambiente melhorar cada vez mais, tá certo? Infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Desejamos a todos uma excelente semana. Vamos chegando ao carnaval, tomem cuidado com os desvarios, né? Esperamos todos na próxima semana. Que Deus nos abençoe e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.